nesta noite, meditar nesta palavra, e que às vezes tem essas advergências, né? No capítulo 19 de Lucas, fala sobre a conversão de Zaqueu, né? E é isso que nós colocamos todos os dias na nossa vida, quando nós falamos da salvação, né? A Jenny já colocou lá, Jenny? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Irmãos, você vê que quando a pessoa, ela desperta, né, o interesse por Jesus, não tem classe, não tem posição, né? Zaqueu, a Bíblia fala que ele era publicano, um chefe dos publicanos, e era muito rico, né? E ele, o que aconteceu? Ele despertou aquele desejo por Jesus, né? Então veja bem, nós precisamos também, né, todos os dias, não deixar com que essa chama venha apagar, né, no nosso coração, porque às vezes o que acontece dentro da nossa vida? Às vezes o diabo não tira nós da igreja. Nós vamos falar também sobre isso, as 3 passagens que Jesus passou. Mas ele tira a nossa alegria de estar na igreja, né? Às vezes ele não tira nós do casamento, mas ele tira a alegria do casamento, né? Então nós precisamos vigiar. Por quê? Porque ele vem para matar, roubar e destruir, né? Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. E nós não podemos deixar com que essas coisas venham tirar de nós a alegria de servir o Senhor, né? De estar na casa do Senhor, a alegria de estar buscando a Deus. Então esse homem, a Bíblia diz que ele era rico, e era o maioral dos publicanos, e rico. Mas ele procurava ver quem era Jesus, né? Então, quer dizer, ele procurava ver quem era Jesus. Irmãos, é a mesma coisa nós hoje. Deus não está olhando para nossas condições, né? Quem é mais rico, quem é mais pobre, quem é mais velho, quem é mais novo, mas Ele está olhando para o desejo do nosso coração em conhecer a Jesus, em buscar algo, em fazer com que Ele realmente traz a alegria ao nosso coração. E a palavra do Senhor disse assim, ó, ele era rico, procurava ver, mas não podia. Olha só, mas ele não podia ver, não é? Ele não podia ver Jesus. Por que ele não podia ver? Porque havia, por causa da multidão, né? Tinha um problema, que a multidão estava ao lado de Jesus, ele já não podia ver. Então, irmãos, é a mesma coisa, né? Quando Jesus ressuscitou, e que aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, a palavra de Deus diz assim, que eles foram caminhando, e a palavra do Senhor diz que Jesus aproximou deles e conversava com eles, mas os seus olhos estavam impedidos de ver Jesus, porque estavam cansados, estavam com medo. Então tem um monte de situação que impede de nós ver a glória de Deus, né? Mas nós precisamos o quê? Fazer como Zaqueu ali, ó. Ele insistiu, porque a multidão estava, ele tinha um problema, né? Que estava a multidão, e outro problema era ele mesmo. Por quê? A Bíblia diz que ele era de pequena estatura, né? Ele era um homem de pequena estatura, e ele não podia ver. Mas a palavra do Senhor diz assim,
que ele teve o quê? Uma ideia. Né? Irmãos, o que a gente pode entender nesta noite? Que às vezes tem um monte de problemas impedindo de nós aproximar de Jesus. Mas o que nós temos que fazer? Driblar os problemas para que nós possamos aproximar de Jesus. Por quê? Porque Zaqueu, ele tinha todos esses problemas, irmãos. Então é a mesma coisa nós, todos os dias nós temos os problemas, nós temos a adversidade, né? Nós temos as lutas, mas nós temos que entender algo, que nós precisamos chegar a Jesus, né? Porque foi como foi louvado aquele cego Bartimeu, né? Ele sabia que se ele fosse até Jesus, ele voltava enxergando. Irmãos, o que acontece em nossa vida hoje? Nós não podemos deixar fazer com que o nosso coração venha apagar aquela chama do primeiro amor, aonde nós tínhamos a certeza, a convicção de que quando nós chegássemos na presença do Senhor, algo novo ia acontecer na nossa vida, não é? Como aconteceu aqui com o pastor Zé Luiz, quando ele foi para Jesus, né, estava com câncer, desenganado dos médicos, mas o que foi? Ele foi lá com a certeza de que ele ia ser restaurado, né? Ia ser restaurado. Irmãos, e hoje nós precisamos também, não é porque hoje tem tantas dificuldades, ou tanto escândalo, ou tantas circunstâncias, né, que Jesus mudou. Jesus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não vai mudar. Agora, sempre vai vir a divergência na nossa vida, impedindo de nós tocar em Jesus. Não é? Sempre vai ter. Irmãos, e aqui nós vamos ver que esse homem aqui, depois ainda, ele passa por luta. Não é? Ele passa por luta, por quê? Porque ele realmente, com o esforço dele, entrou a graça para que ele pudesse driblar a circunstância. E hoje vem uma pergunta para nós: o que nós temos feito para driblar as circunstâncias que impedem de nós chegarmos até Jesus? Irmãos, por quê? Porque vem as circunstâncias, às vezes é o cansaço, né? Às vezes é a incredulidade, às vezes é a cegueira, um monte de coisa. Como eu falei, aqueles 2 discípulos, Jesus chegou no meio deles, eles andaram 12 quilômetros com Jesus, e eles não perceberam que era Jesus que estava com eles, não perceberam. Mas aqui que a Bíblia diz que ao partir do pão, os olhos deles foram abertos, e eles entenderam quem era Jesus. Irmãos, e assim somos nós, né? Às vezes, nós precisamos o quê? De abrir o partir do pão, abrir o nosso coração, para que verdadeiramente nós possamos conhecer o Senhor na nossa vida, né? Porque quando nós falamos daquela mulher que estava ali em São João 4, que estava na fonte, e que ela foi lá tirar água no sol, porque ela não queria, né, que as pessoas vissem ela, porque ela era uma mulher atrapalhada na vida, né? E ali as pessoas rejeitavam ela. E quando então ela foi lá, Jesus encontrou com ela e começou a mostrar as coisas, o reino de Deus para ela, e ela começou a ter interesse pelo reino de Deus. E ela então, irmãos, pediu, porque Jesus chegou para ela e falou assim: mulher, olha, dá-me de beber. E ela já admirou, por quê? Porque ela disse assim: como sendo o Senhor judeu, pede para um samaritano de beber. Sabe, irmãos, quebrando o protocolo, quebrando as barreiras. E ela disse assim: Senhor, como o Senhor sendo judeu dá de me beber? Aí Jesus fala para ela: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus e a quem te pede de beber, tu é quem pediria, e Ele te daria a água que faz jorrar em você uma fonte para a vida eterna. E ela, irmãos, curiosamente disse: Senhor, dá-me desta água para que eu não possa voltar aqui, né? E Jesus disse: então vai lá e traz o seu marido. Mas ela disse: eu não tenho marido.
E aí Jesus falou para ela: disseste bem, porque tivesse 5 maridos e o que você está não é seu, né? E Jesus foi lá e mostrou para ela a glória. E aquela mulher, irmãos, ela passa então a ter essa fonte no coração. Ela passa agora a jorrar no coração dela uma fonte, porque ela encontrou verdadeiramente o Senhor. E a palavra de Deus diz assim, que ela continuou a seguir Jesus. Ela continuou. Quando ela conheceu Jesus, ela houve ali aquela transformação na vida dela, e ela continuamente seguia Jesus por onde é que ele fosse. Ela estava lá, recebendo da parte de Deus. E aí perguntaram para aquela mulher por que ela seguia Jesus. E ela disse assim: olha, de primeiro eu seguia Jesus porque eu era necessitada. Mas hoje eu sigo Jesus por quê? Porque Ele é o meu Salvador. Assim é a nossa vida, não é? Nós não servimos Jesus mais só pelas bênçãos que Ele pode proporcionar para nós, mas nós servimos a Ele porque Ele é o nosso Salvador. Nós entendemos que Ele é o nosso Salvador e que sem Ele não há salvação. E assim aconteceu com Zaqueu, porque Zaqueu, ele também tinha tanta dificuldade, não é? Ele era multidão, por causa da multidão, por causa dele era pequena estatura, mas ele teve o quê? Algo na sua mente, né? O versículo 4, então correndo adiante, subiu num sicômoro para ver, porque havia de passar por ali, né? Então, irmãos, é a mesma coisa, quem quer se esforça, né? Quem quer arruma um jeito, quem quer faz algo para que possa driblar a situação, né? Insiste, porque ali, ó, Zaqueu, ele disse: eu não posso de um jeito, mas eu posso do outro, né? E isso, irmãos, chamou a atenção de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe todas as coisas, né? E ele sabia que Zaqueu já estava, antes que Zaqueu subisse na árvore, Jesus já estava vendo Zaqueu. E assim as nossas vidas, irmãos, antes mesmo de nós tomarmos a nossa decisão, Jesus já estava vendo você, já estava escolhendo você, já estava separando você, para que você pudesse receber a bênção dele, não é? Jesus já conhece, ele é onisciente, ele é onipresente. Nós não precisaríamos nem de vir aqui no culto, não é? Mas a palavra do Senhor diz que quando nós cultuamos a Deus, quando nós buscamos a Deus, nós buscamos em corpo, alma e espírito, não é? Aí é Deus presente na nossa vida, não é? É diferente. E então ele disse assim, correndo adiante, subiu no sicômoro, e a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, quer dizer, ele já tinha visto Zaqueu, né? Mas ele olhou para cima. Irmãos, e o que chama-nos atenção nessa noite? Tantas pessoas naquela multidão, tantas pessoas que era tanta que impedia de alguém aproximar de Jesus. Mas aquela pessoa fez o quê? Diferente. Ela fez diferente. Ela não ficou mais um na multidão. Vocês estão entendendo? Ela não ficou mais um na multidão. A multidão está aí. A multidão fala de Cristo. A multidão ama Jesus. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, todas vão dizer que amam Jesus, todos vão dizer que conhecem Jesus. Mas às vezes o que faz a diferença? É nós fazer o nosso esforço para que nós possamos verdadeiramente confessar a nossa fé, o amor que Zaqueu estava sentindo por Jesus. Porque é a mesma coisa, havia uma grande multidão. Havia às vezes homens maiores, havia homem grande, havia homens que estavam mais perto, não é? Mas Zaqueu, ele fez diferente, né? Ele fez diferente, e às vezes é essa diferença que faz com que Jesus possa, né, notar
como notou Zaqueu, não é? Porque ali ele viu que Zaqueu queria, ele viu que Zaqueu tinha obstáculo, mas ele venceu. Irmãos, e às vezes é assim na nossa vida, tem obstáculo, tem luta, tem, mas nós estamos dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Nós não estamos desistindo, nós não estamos abandonando, nós não estamos colocando o obstáculo. Irmãos, se a gente for ver, a Bíblia diz assim que o reino de Deus é tomado por esforço, e aquele que se esforça, se apodera dele, né? Aquele que se esforça, esse vai apoderar. Então o reino de Deus está para todo mundo, mas muitas pessoas não querem se esforçar. E nós precisamos aprender uma coisa, nos esforça para buscar a Deus. Às vezes com sono, cansado, às vezes você fala até pastor Zé Luiz, tem vezes que Deus desce o céu na igreja, e tem dia que não. Mas é a mesma forma, a forma que Deus tem de trabalhar na nossa vida. Tem vezes que nós sente a presença de Deus, derrama, né? E tem vezes que não sente. Mas não é porque nós não estamos sentindo a presença de Deus que Ele não está presente. Ele está presente, Ele está fazendo de outra forma na nossa vida. E nós vamos continuando dando glória. Porque nós servimos o Senhor não é por vista, mas é porque nós cremos na palavra do Senhor. Por fé, né? Às vezes nós vemos, às vezes nós não vemos nada, né? Às vezes nós sentimos e às vezes também não sentimos nada, mas o problema é nós, não é o Senhor. O problema é nós, né? Deus continua o mesmo Deus, Deus continua o mesmo Senhor, né? E essa faz o quê? Faz a diferença, né? E Jesus chegando olhou a ele, porque irmãos, quanta gente, a Bíblia não diz que quantos estavam lá, mas havia o que? Uma grande multidão. Mas Zaqueu foi diferente. Foi diferente entre a multidão. Não é? E assim, irmãos, que faz a diferença também. Tem muita gente que canta, tem muita gente que prega, tem muita gente que louva, tem muita gente, não é? Mas o que vai fazer a diferença é a nossa comunhão com o Senhor, né? É a nossa fé ali que vai fazer a diferença, não é? Porque estava a multidão, né? É a mesma coisa, eu sempre falo para a Jenny, a Jenny parece que acabou os problemas dela. Quando ela tinha problema, ela vinha, louvava, chorava, virava uma bênção, o cu derramar, né? Agora hoje, eu acho que acabou os problemas, né, Jenny? Vamos pedir para Deus mandar uns problemas aí para você louvar, né? E o fogo descer, né? Às vezes é assim, quando louvava com problema, o fogo descia, quando, né, o anjo. Deixa Deus usar, né? É assim, irmãos, às vezes quando eu falo assim, nossa, eu não tenho condição de louvar, não tenho condição de pregar, eu não tenho condição, não é? Mas nós estamos dizendo, Senhor, tem misericórdia, e ali vai descer a unção, vai descer a glória, e quanto mais nós falamos que não temos condição, mais Deus vai entrar, né? Porque quando nós estamos cheios, né, do nosso eu, quando nós estamos cheios do nosso saber, do nosso conhecer, nós não deixamos Deus agir, não é assim? E quando às vezes nós pensamos assim, hoje eu não tenho condição, hoje eu não posso, hoje eu não tenho, glória a Deus, é porque Deus vai fazer na nossa vida, né? Deus vai fazer na sua vida, Deus vai fazer na sua casa, mas o que nós podemos dizer, Senhor, faça, porque eu não posso, mas o Senhor vai me ajudar a fazer, né? Eu não tenho condição, mas o Senhor tem. É isso que Deus quer de nós, né? Não, eu não consigo, mas o Senhor consegue, o Senhor vai me ajudar. Né? Foi isso, irmãos, que aconteceu com Davi. O gigante era gigante, mas Davi não foi na força dele, né? O gigante falou assim, ó, né, que ia lutar com ele, e Davi falou assim, não, mas eu não vou lutar com você. É a mesma coisa nós, irmão. O gigante, nós temos que saber que o gigante vai saber que quem está lutando com ele não é o irmão Cássio, mas é o Deus do irmão Cássio que vai pelejar pelo gigante que vem contra a nossa vida, amém? Foi isso que Davi falou. Não vou lutar com você, mas o Deus dos exércitos, o Deus a quem eu sirvo, há de pelejar. Eu vou no nome do Senhor dos exércitos. Então é diferente quando nós colocamos o Senhor na frente, né? No nome do Senhor dos exércitos. E ali houve o que? A vitória ganha.
né? E ali a palavra do Senhor diz assim: Zaqueu correu diante, subiu sobre a figueira, a fim de vê-lo, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desça depressa, pois hoje convém ficar na tua casa. Amém? Glória a Deus, não é? Hoje convém ficar na tua casa, né? Jesus o que quis fazer morada, que Jesus quer fazer morada nas nossas vidas, não é? E a Bíblia diz que ele desceu. Irmãos, uma coisa que esse Zaqueu era, hein? Era apressado. Ele correu para subir na árvore e depois ele correu para descer da árvore, né? É o desejo, é a pressa de estar com o Senhor. A pressa, né, de subiu para ver, e a pressa, quando Jesus convidou ele não pensou duas vezes, ele correu para ficar, né? Então, irmãos, todas essas coisas sinais vitais de uma pessoa que verdadeiramente quer Deus. E nessa noite nós podemos perguntar todos os dias para nós: qual o sinal que eu estou transmitindo para que Deus possa ver que eu estou com desejo de que Ele esteja na presença dEle, ou que Ele esteja comigo, ou que eu esteja com Ele, não é? Nós temos que ter o quê? Esse desejo da presença do Senhor. Então, a mesma coisa, o que faz a diferença na nossa vida não é a nossa força, não é a nossa sabedoria, não é o nosso ser, mas é a presença de Deus que vai fazer nós vencer. A presença de Deus que vai fazer nós ter alegria. A presença de Deus na nossa vida é que vai nos fazer com que nós possamos transportar os obstáculos que nos impedem, né? Isto é a presença de Deus que vai fazer. Por quê? E às vezes nós temos o quê? Que dar sinais para que nós possamos saber que nós estamos vencendo, né? Às vezes o sono, o cansaço, a dor, a agonia, o medo, o desespero, mas com a certeza de que Deus está presente na nossa vida, né? Então você viu que Zaqueu driblou essas coisas para que ele pudesse ter olhar sincero da parte de Deus na vida dele, e ali ele receber, né, a tamanha salvação na vida dele. Por quê? Porque ele disse assim, olha, ele desceu depressa e recebeu com alegria, né? Recebeu com alegria. Irmãos, olha só, Zaqueu recebeu Jesus com alegria, né? E nós precisamos também estar com Jesus com alegria. Porque nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos, nós estávamos abandonados. E hoje nós temos um que é a nossa vida, que é a nossa esperança, que é a nossa salvação, que está conosco todos os momentos da nossa vida. Então o que quer dizer? Nós temos que ter alegria. Não é? Quando Davi perdeu, que ele ficou separado do Senhor, a Bíblia diz que ele não estava alegre. Mas quando ele orou, confessou os seus pecados, não é? Confessou, ele andou muito tempo sem Deus, mas quando ele caiu em si, que ele confessou os seus pecados, a palavra do Senhor disse assim: torna-me dar a alegria da tua salvação. Por quê? Porque a alegria da salvação, irmãos, não tem preço. Não é? Pode passar como Paulo, né? Sabia todas as coisas ali da prisão, que ele foi preso, foi açoitado, mas a palavra do Senhor disse assim que ele tinha alegria. Ele estava cantando louvores, né? A Bíblia diz que ele tinha levado 39 açoites. 39 açoites, ele e Silas, mas a Bíblia diz que eles estavam cantando na prisão, onde todos estavam ouvindo o louvor e a oração, ao ponto, irmãos, de que meia-noite as cadeias se abrem
Os grilhões se quebram, porque eles estavam cantando e louvando ao Senhor com alegria. Eles estavam presos, mas as algemas, ele não estava preocupado com as algemas. Ele não estava preocupado com a escolta de soldados que estavam, mas eles sabiam que Deus estava presente na vida dele. Amém? Então assim, irmão, nós temos que estarmos também. Saber que a presença de Deus está na nossa vida em qualquer situação. Né? Em qualquer dificuldade, em qualquer luta. Né? Mas Paulo estava apanhando, mas a Bíblia diz que eles cantavam louvores ao Senhor. Né? Aí depois, você vê o que é? Eles estavam presos, estavam cantando. Algemado com a escolta, cantando. A Bíblia diz que eles, quando o terremoto veio, que sacudiu o cárcere, quebrou as cadeias, as algemas, e eles continuaram louvando o Senhor. A Bíblia diz o quê? Que o carceleiro, quando viu que as cadeias tinham quebrado, quando viu que os alicerces foram danificados, o que ele quis? O que o carcereiro quis fazer? Tirou a espada, quis se matar. Por um problema imaginário. Irmãos, olha a diferença de uma pessoa sem Deus. Aí Paulo falou assim, tudo bem. Você quer se matar, mas qual é o motivo? Né? Então, no desespero, irmão, as pessoas que não têm Jesus, elas não desesperadas. Mas quem tem Jesus, ela está confiante que Deus vai fazer algo. Por quê? Porque Paulo falou assim, mas tá bom, você quer se matar? Por quê, irmãos? Ele acharia, na cabeça dele, ele acharia que teria que se morrer. Porque ele saberia o castigo que levaria um soldado do qual um dos presos fugisse. Ele sabia do castigo que ele ia levar. Isso aí ele estava consciente. Só que Paulo falou assim, tá bom, eu sei também, porque eu sou cidadão romano, eu conheço mais do que o seu, tanto quanto você. Mas eu pergunto para você, quem fugiu para você fazer isso? A cadeia caiu, os alicerces romperam, as algemas, mas ninguém fugiu. Está todo mundo aqui. Você está fazendo isso porque, irmãos, às vezes é como nós. Às vezes as coisas estão no controle, estão na situação. Mas a nossa imaginação faz com que nós perecemos. Aquele carcereiro ia tirar a vida dele sem motivo. Porque Paulo falou assim, olha, tudo bem, se tivesse alguém fugido, você teria um motivo. Mas ninguém fugiu. São problemas que muitas vezes são imaginários. Que impedem da glória de Deus. Não é? Então nós também precisamos ter na nossa mente, no nosso coração, a certeza, a convicção de que Deus está presente. Aquele carcereiro, ele não conhecia, mas que houve um momento para que ele pudesse conhecer. Não é? E assim também é hoje. Muitas pessoas às vezes estão com a dificuldade, com uma luta, né? E a solução está perto. Mas por quê? Porque não deixou entender. E Paulo disse assim, olha, se você fizesse isso porque nós tivéssemos fugido, tudo bem, mas nós não fugimos, nós estamos aqui, nós somos seu amigo, nós vamos estar com você. Pelo contrário, nós só vamos sair daqui a hora que você chamar o comandante e ele vai nos despedir. Não vai ser assim não. Sabe por quê, irmãos? Porque aqueles que têm Cristo, que nem Paulo estava com Cristo, ele estava preso, mas ele não estava por negligência, ele estava por um propósito de Deus. Não é? E ali, Paulo não foi embora e falou para ele assim, nós não vamos sair daqui enquanto o comandante não vir aqui e nos despedir daqui. Porque nós somos cidadãos romanos e nós não estamos fugindo de ninguém. Irmãos,
o cristão não precisa fugir dos problemas, não precisa fugir de ninguém, nem fugir de Golias, nem fugir de nada, porque o Deus a quem nós servimos está na nossa frente, amém? Está na sua frente, está na sua vida, está na sua casa. Você entregou a sua vida para Jesus, como Zaqueu entregou a sua vida para Jesus, não é? E ali Jesus vai tomar conta, Jesus vai reinar, não precisa desesperar, né? São problemas imaginários que aquele carcereiro tem. Então ele diz assim: Paulo, então o que eu preciso, né, para que eu possa ser salvo? Aí Paulo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Então, irmãos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus, crê. Nós temos que crer, né? Crê no Senhor Jesus. Aí ele viu assim. Agora, ele desceu a toda pressa, recebeu Jesus com alegria. Mas aí está o problema, ó, o versículo 7. Todos os que viram isto, murmuraram, né? O problema, irmãos, é as pessoas que às vezes começam a nos enxergar diferente, né? E começam a colocar obstáculo. Porque todos viram isto e murmuravam, dizendo que murmuravam dizendo que ele se hospedara com um pecador. Extremamente, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Então que nós nesta noite, igreja, né, nós possamos ter no nosso coração o propósito de Deus. Zaqueu, o que ele era? Não era um judeu, era um publicano. Não era um povo de Deus, era um separado. Né? Isso mostra o amor de Deus por mim, por você nesta noite também, pelos gentios, né? Que Jesus foi lá e rompeu as barreiras para salvar. Então, nesta noite, irmãos, da mesma maneira, né, que houve aquela salvação, tamanha salvação na vida de Zaqueu, hoje também Deus quer salvar. Né? Hoje também Deus quer transformar, hoje Deus quer mudar, né? E não deixa com que os obstáculos, né, as diferenças venham impedir da glória de Deus, né, chegar até nós. Dibra eles, vem, né? Vem os obstáculos. Mas você viu que Zaqueu, ele arrumou uma maneira de vencer os obstáculos para que ele pudesse ser notado. Porque não basta, irmãos, a gente, né, só servir a Deus, mas o que é importante é nós sermos notados pelo Senhor. Né? Porque é a mesma coisa. A Bíblia diz o que Jó, ele era um homem como os outros homens, mas a Bíblia diz o que Deus via Jó, né? Notava Jó. Porque quando tinha a reunião, né, a Bíblia diz que Satanás chegou lá e o Senhor falou assim: viste o meu servo Jó, como ele é temente a mim, né? Quer dizer, não basta nós sermos só conhecidos de Deus, né? Mas nós precisamos não somente conhecer, mas nós temos que ser conhecidos pelo Senhor, né? O Senhor conhece, você conhece cada um de nós, né? Assim como ele conhecia Jó, né? Jó, ele era conhecedor de Deus, mas Deus também conhecia e sabia que Jó era íntegro na presença do Senhor, né? É diferente. E assim também, Deus quer nos conhecer e quer contar conosco, não é? E saber que Ele pode contar, saber que Ele pode confiar, não é? Porque foi assim que aconteceu com Jó. E ele disse assim: viste o meu servo Jó como ele é temente a mim? Não é? Aí Satanás falou para ele assim também: Senhor, com tudo que o Senhor dá para ele, né?
Deus falou, não, Jó ele é íntegro, ele serve o Senhor de coração. Né? Aí tirou, né? Os irmãos conhecem a história de Jó, tirou tudo de Jó. Né? Mas Jó continuou fiel ao seu Deus, não foi? Por quê? Porque a integridade de Deus sabia, né? E só ficou Jó, ficou mais ainda amigo de Deus, né? Ao ponto de Deus retribuir tudo aquilo que ele tirou, né? Deu 4 vezes mais para Jó. E assim também somos nós, irmãos, né? Nós possamos estar convictos, estar certo da nossa salvação, né? Alegria de nós servir o Senhor. Obstáculo vem, luta vem, tudo vem, mas nós temos que aprender a driblar todas essas coisas por amor ao Senhor, né? Porque se fosse uma coisa que nós amássemos, nós faríamos também muito mais, né? E às vezes para o Senhor nós fazemos pouco, né? Quando nós estávamos no mundo, nós fazíamos muito mais para as coisas do mundo do que hoje nós fazemos para o Senhor, né? Mas como Jesus disse aquela mulher que ungiu os pés dele, a quem muito amou, muito perdoou, a quem pouco amou, né, pouco perdão, né? Então que nós possamos amar muito a Deus, amém? Então nesta noite, irmãos, nós vamos orar, né, pedir ao Senhor, você que veio até aqui, né, que venceu os obstáculos, venceu as lutas, venceu as dificuldades, né, para chamar a atenção de Deus, que Deus possa assim suprir, né, as suas necessidades, que você possa ter um encontro com Deus. Eu vou convidar o pastor Zé Luiz, já tem um pedido de oração, né, aqui, e o pastor Zé Luiz vai orar, e você também nessa noite, fala com Deus, né? Você já venceu, você hoje, como se diz, você venceu a multidão, você subiu na figueira para ver Jesus, né? E hoje Jesus está aqui para abençoar a sua vida. Amém? Pode vir, pastor Zé Luiz, fazer essa oração. Se alguém quiser vir na frente, ou que o Espírito Santo tocar, né, no coração do pastor, ungir, né, para que nós possamos, irmãos, servir ao Senhor com alegria. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Nesse momento, irmão, nós vamos fazer nossa oração intercessória. Muita gente precisando de uma bênção, muita gente precisando de uma cura. Pessoas hoje, nesse momento, está num leito de dor que muitas vezes, quando está com saúde, não se esforça para vir para a igreja, para buscar o Senhor, mas quando está num leito de dor, fala, se eu pudesse, se eu tivesse força, eu estaria hoje lá na casa de Deus, estaria orando, mas quando está com saúde, talvez não se esforça para vir. Então nós vamos orar, apresentar essas pessoas a Deus, para que Deus possa tocar pessoas que estão enfermas, pessoa que está oprimida, pessoa que está com uma obra de feitiçaria, pessoa que está até no Bezerra de Menezes com problema psicológico, problema espiritual, e lá está topado com remédio. E o nosso Deus é onisciente, é onipresente, Ele está aqui, e nós vamos orar a Deus, pedindo a Deus em nome de Jesus, para que o Espírito Santo vá visitar essas pessoas, aonde quer que ela esteja. Um dia nós oramos, estava orando lá na igreja, quando nós estamos no Vale do Sol, quando nós estávamos orando, uma pessoa que estava pedindo a oração, naquele momento as luzes toda da casa estouraram lá na Vila Toninho, porque aquela casa, aquela mulher que frequentava o terreiro de Umbanda, e ela veio na igreja, estava procurando se libertar dos demônios, e quando nós estávamos orando, intercedendo, pedindo a Deus que abençoasse aquela vida, abençoasse aquela casa, todas as luzes da casa explodiram.
E nesse momento nós vamos orar. Você tem um ente querido que está na tua casa, uma pessoa que precisa de uma cura, precisa de uma libertação, precisa de Jesus. Talvez ele ainda não queira ainda aceitar Jesus. Como a irmã disse, tem pessoas na vida dela que ainda precisa aceitar Jesus. Que o Espírito Santo de Deus toca nessas vidas, aquebranta o coração delas. Coloca a tua mão sobre o teu coração, fecha o teu olho e juntamente comigo começa a orar, começa a conversar com Deus. Fala: Deus, eu estou aqui na tua casa, eu vim para buscar uma bênção, Senhor, e eu sei, meu Deus, que o Senhor tem bênção para nos dar. Pai, nós viemos aqui no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para sermos alcançados pelo teu poder. Pai bendito, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai, nesse momento nós oramos, ó Pai, juntamente com a igreja, Pai. Levantamos, ó Pai, nossos olhos espirituais no trono da tua graça, meu Deus, e possamos, ó Pai, pela fé, possamos ver, Senhor, as tuas mãos estendidas, ó Pai, sobre este lugar, sobre as nossas vidas. Pai bendito, pelo poder do teu Espírito Santo, meu Pai, eu oro, ó Pai, eu apresento, ó Pai, essas vidas nas tuas mãos, Senhor. Nós não sabemos, ó Pai, o problema que essas pessoas estão passando, a luta que eles estão tendo, meu Deus, mas Tu sabe, meu Pai, aonde eles estão precisando de uma bênção, aonde eles estão precisando de uma vitória. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu lhe peço, meu Deus, toca nesta vida agora, Pai. Se tem um espírito de enfermidade, colocando perturbação, colocando dores, colocando enfermidade, colocando caroço, colocando tumores, colocando infecção, Pai, em nome de Jesus, eu uso da autoridade que há no teu nome e repreendo todo mal. Eu te digo, espírito de enfermidade, desaloja desta vida agora, da mente, da cabeça, do corpo, da perna, onde que você tem agido, eu te repreendo, eu te digo, sai agora, em nome de Jesus. Leva todo mal que você colocou nessas vidas, todo mal que você lançou na casa deles, colocando contenda, colocando divisões, colocando intriga, colocando muitas vezes falta de necessidade de alimento, muitas vezes que o dinheiro deles não chega até o final do mês, porque o diabo tem entrado como ladrão, roubando a prosperidade deles. Mas em nome de Jesus, eu profetizo sobre essas vidas uma vida de bênção, uma vida de vitória, em nome de Jesus. Pai, alcança essas vidas, Pai, pelo poder do teu Espírito Santo, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, para a Amélia, Pai, para a Celi, para a Rosa, meu Deus, ó Pai. Deus, nós não sabemos onde que estão essas pessoas, meu Pai, mas toca nela agora, Pai, onde que ela esteja. Se ela esteja, Pai, num leito de dor, esteja internada, esteja assim, ó Pai, talvez deitada, onde que ela está, meu Deus, ó Pai, toca nela agora, Pai, liberta essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, quebra as correntes, quebra os nós, quebra os ferrolhos, liberta, Pai, essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, e eu profetizo, ó Pai, sobre essas vidas, uma vida de bênção, uma vida de vitória. Todo poder de maldições hereditárias, todo poder de demônios familiares que segue família como divórcio, com alcoolismo,
com droga. Pai bendito, todo demônios familiares que vem de geração em geração, eu repreendo, eu quebro a maldição que está na vida desse homem, eu quebro a maldição que está na vida desta mulher, eu te digo, saia em nome de Jesus. Eu profetizo bênção, e eu profetizo cura, e eu profetizo libertação nessas vidas, em nome de Jesus. Você que creia, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Aplauda e glorifica o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Que as palmas louvem o teu nome, Senhor, porque nós cremos em ti, Senhor. Sabemos, ó Pai, que tu és, ó Pai, suficiente, ó Pai, para nos proteger, nos guardar de todo mal, em nome de Jesus.